E aí, pessoal, beleza? Vamos lá dar continuidade. Olha aí, agora vamos aprender algumas funções primitivas. A gente já viu isso em aula e a gente vai ver agora de novo para dar uma reforçada. As funções mais comuns de matemática são também definidas e válidas no nosso pseudocódigo. Então aqui tem algumas funções, que é o ABS. Ele dá o valor absoluto de uma variável ou de uma expressão. Int x dá a parte inteira de R$1, ou seja, eu digito ali um número real, 2.5, ele vai me retornar a parte inteira, ou seja, ele vai me mostrar somente o 2. Um exemplo, 2.9.5 e ele vai me retornar somente o 9, tá ok? O outro é raiz Q, que a gente pode usar bastante, ou seja, dá a raiz quadrada de um número ou de um número qualquer. Então, eu coloco raiz Q e dentro de parênteses eu colocar uma variável que o valor dela é 144. Ela vai me retornar a raiz quadrada, que é 12. Um bem legal é o rand, né? Vamos falar rad mesmo. Retorna um número real gerado aleatoriamente maior ou igual a zero e menor que 1. Ou seja, ele retorna um número maior ou igual a zero e menor que 1. Ou seja, esse rand, né, ele vai retornar um número ali entre 0 ponto alguma coisa e bem extenso. Ele gera esse número aleatoriamente. Mas o que é mais interessante é o randi. Randi é mais interessante porque ele me dá um limite. Ou seja, eu defino o limite. Então, ele retorna um número inteiro gerado aleatoriamente, maior ou igual a zero e menor que um determinado limite. Um exemplo, tu quer fazer um algoritmo para uma rifa. Você vendeu rifa na sala, então são 35 alunos. Então, você tem que fazer um sorteio desses 35 alunos. Então, só era você utilizar o rand e colocar rand 35. Então, ele ia gerar um número aleatório nesse limite e você poderia fazer a sua rifa. Mas vamos à prática, que é o que mais nos interessa. Vamos lá. O pessoal está falando aqui, mas vamos lá. Então aqui vamos colocar o nome função matemática. E a gente vai trabalhar com todas as funções. Vamos declarar uma variável. Vou colocar uma variável A do tipo real. Para quê? Para que a gente teste a função int. E aí eu vou pedir, escreva para o usuário entrar com esse valor real. Escreva, digite um número real. E aí, digitou, quando ele digitou der enter, eu tenho que pegar essa informação que ele vai digitar e armazenar a variável A. Então, leia A. Então, nesse momento eu pego o que o usuário digita. Agora, eu quero escrever na tela, escreval. Eu quero escrever somente a parte inteira desse número real digitado. Então, qual função eu tenho que utilizar? Eu tenho que utilizar a função int. Int, ele retorna a parte inteira de um número real. Então, int, abre e fecha parênteses e mando e coloco a variável A. Então, digite um número real, eu vou ler esse número real que ele vai digitar. A sua nota pode ser 9.5, né? Pode ser 9.5. Eu quero exibir esse 9.5 na tela, mas eu quero somente a parte real, a parte inteira, desculpa. Então eu utilizo int, abro e fecho parênteses e coloco a variável A. E aí ele vai me retornar somente a parte inteira. Então eu vou executar esse algoritmo. E aí digite um número real, 9.5. 9.5. Quando eu der enter, ele pegou o 9.5 que eu digitei e ele imprime aqui na tela, somente a parte inteira desse número, porque a gente está utilizando a função int, tá ok? A função int serve para isso, beleza? Eu vou apagar aqui e agora eu vou colocar aqui uma variável A do tipo inteiro. Vamos lá. Agora a gente vai testar não que o usuário entre mais com a informação, mas a gente vai dizer que A recebe 144.
recebe o valor 144. Agora eu quero que seja exibido na tela, eu possa mostrar na tela a raiz quadrada desse número. E como é que eu faço isso, professor? Escrevo, porque eu quero exibir na tela, e eu quero a raiz quadrada de A, da variável A. Então, o que eu faço? Raiz que A. Eu quero que mostre a raiz quadrada do valor que está armazenado na variável A. Então, vamos executar. Executei 12, justo, porque eu criei uma variável A do tipo inteiro, eu atribuí a ela o valor 144, e aí ele escreva na tela a raiz quadrada de A. O valor de A é 144. A raiz quadrada de 144 é 12, tá ok? Então, funcionou o nosso algoritmo. Agora, vamos àquela nossa função de rand, né? Então, mais uma vez, deixar a variável A declarada, e aí eu vou dizer assim, A recebe rand. Ele não vai funcionar. Por quê? Porque o rand ele vai me trazer um número fracionário, mas vamos continuar aqui para a gente ver o erro que ele vai dar. Escreva A. Vamos ver, vamos executar. E ele deu um erro. E justamente, bem interessante ele dar o erro, porque a gente aprende com os erros. Também, aprendemos muito com os erros. Erro na atribuição de valores à variável A, real para inteiro. Ou seja, o que está acontecendo? A variável A ela está do tipo inteiro. E o rand ele me retorna um valor entre maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Ou seja, vai ser um número real. Então, eu vou mudar aqui para real. E aí, eu vou executar novamente. Olha aí. Olha o número que ele estava querendo armazenar inteiro. Então, você percebeu? O rand, sozinho, ele me retorna um número que é igual ou maior que 0 e menor ou igual a 1. Então, mas o mais interessante é o rand-i, que eu defino um limite. Eu quero, comprei uma rifa, estou vendendo uma rifa, e eu vendi para a turma de licenciatura em computação de Careiro, que são 35 alunos. Então eu quero fazer um sorteio. Eu quero saber quem ganhou essa rifa. Então, se são 35, eu quero que ele gere um número aleatório nesse intervalo de 0 a 35. E aí ele vai escrever na tela o valor gerado. Vamos lá executar. E aí, ó, 6 foi premiado. Eu não sei quem é o aluno com o número 6 da lista ainda. Mas o 6 foi premiado, ou seja, gerou aleatório. E toda vez que eu executar novamente, ele vai gerar outro número aleatório, randomicamente. Nunca maior do que o limite que nós definimos. Tá ok? Então, aí nós acabamos, né, as funções. Tá faltando uma. O ABS, que me retorna o valor absoluto. Vamos lá. Vamos deixar aqui, vou apagar aqui. Declaro uma variável A do tipo real. Do tipo inteiro, vou colocar. Do tipo inteiro. A do tipo inteiro. E aí eu digo que A recebe -1, um número negativo. E aí eu quero escrever na tela, eu quero escrever na tela o valor absoluto do que está armazenado na letra A. Então eu digo que ABS A. Ele vai me escrever o valor absoluto. ABS, abre e fecha parênteses e coloco a variável dentro. E vamos executar aqui. O valor absoluto é 1. Porque o valor absoluto de -1 é 1, sim. Uma outra coisa é que eu posso fazer que A vai receber o valor de 5 menos 3. O 5 menos 3 é 2. Não, vamos lá. 3 menos 5, desculpa. 3 menos 5 vai dar um número negativo. Então, 3 menos 5 é -2. Então, o resultado, o valor absoluto dessa expressão é um 2 positivo. Então, a gente fecha aqui a função